Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Hoje, segunda-feira, voltamos aqui com energia total e uma super expectativa para o curso sobre os relacionamentos. Curso sobre relacionamento marido-mulher, noivo-noiva, namorado-namorada, que começa amanhã, terça-feira, dia 20 de março, às 9 horas. Então já bastante gente aí entrando nessa nossa turma sobre relacionamento, né? O curso Faça a Coisa Certa, curso de relacionamentos com o Dr. Ítalo. E hoje, lembrando que hoje é o último dia para o desconto, né? Para vocês, para quem queira se inscrever com o desconto de 25% em relação ao preço total do curso, tá? Então hoje, se você ainda tem interesse, dá uma olhada aí no link que está na descrição deste vídeo aqui, desta live, e você já vai poder olhar lá, assistir lá a aula, né, que eu dei sobre o aulão do dia 13, e lá vai ter os links, vai ter todas as informações para vocês poderem se matricular no nosso curso, que começa amanhã com 25% de desconto. Tá bom, pessoal? Tudo bem, Caroline Oliveira? Tá ansiosa pelo curso? Eu também, Caroline. Vai ser bem legal. Então, Vandina Campos entrando aí com a gente também. Vandina, beijo. Glícia Siqueira almoçando com o doutor Ítalo. Boa, Glícia. Eu não sei o que eu vou almoçar hoje ainda. Eu já te falei, né, que o Aquilo... Eu como num restaurantezinho que tem aqui no prédio, né? Bem ruimzinho, meu Deus. Mas a gente não pode reclamar, né? Graças a Deus. A gente ainda tem algum intervalinho, né? Eu termino o programa aqui com vocês. Aí corro para lá, almoço, como um pouquinho e volto. Já 1h30 eu retorno aqui aos atendimentos, né? Então... E lá não tem muita opção, essa aqui é a verdade, né? Então, mas não dá pra reclamar. Sempre tem um franguinho, às vezes tem uma carninha, tem um arrozinho integral. Aqui ao redor tem uns restaurantes bons, né? Mas não dá tempo de ir lá comer, etc. Então acaba que a gente precisa ir lá. Mas é bom porque um monte de médico almoça lá, a gente, né, troca um papo, bate um papo assim 10 minutinhos, acaba sendo bastante legal. Tá bom, pessoal? Então, vamos nessa. Ansiosa pro curso, Shirley, eu também. Fernanda falou que já fez a inscrição. Priscila Felipe Gonçalves ao vivo hoje. Uhul, uhul, Priscila, que bom que você está aqui com a gente hoje. Boa tarde, acompanhando aqui do frio de United Kingdom. Crewe, muito bom, Eli. Muito bom, muito bom. Beleza. Leva comida de casa assim, já sabe que eu nunca me acostumei a levar marmita para lugar nenhum. Isso era uma coisa, já desde a época que eu morava com a minha mãe, né? Então ele sempre tenta, a pessoa tenta cuidar de mim, essa que é a verdade, né? Então minha mãe mandava, minha esposa mandava, uma moça que trabalhava lá em casa mandava marmita, ela voltava inteira, eu não conseguia parar para comer, né? Então ou eu saio para comer, que eu sou obrigado a comer, mas se eu ficar aqui dentro, eu continuo trabalhando, continuo estudando, continuo lendo as coisas, acaba que eu não consigo parar para almoçar, entendeu? E aí é uma desordem que eu tenho, eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo parar, então agora eu vou parar, vou comer aqui, não consigo. Se eu né, não sair para comer, eu fico aqui trabalhando, fazendo as coisas, né? Adiantando aqui as coisas que estão atrasadas, né? Então um laudo ou outro que sempre acaba faltando. Estou terminando de estudar uma coisa que eu preciso estudar, termino de fazer uma ligação para alguém que está esperando minha ligação, eu telefonema, então acaba que eu não consigo comer. Aí não adianta trazer marmita, esse que é um problemaço, Cintia. Aí voltava a marmita, né, inteira, e aí não dava certo. Então, Amor pelo Brasil, online aí com a gente. Parabéns pelo trabalho, doutor. Muito obrigado. Beleza, depois eu vou dar uma olhada lá na página de vocês, né? Beleza, Luciana falou que está inscrita também. Então é isso. Ó, hoje 25% de desconto para se matricular na nossa turma. Não deixem para depois. Se matriculem logo para a gente surfar aí juntos, né? Ao longo desses dias. Então o curso vai ser dia 20, 21, 22, 23, não é isso? 20, 21, 22, 23. Isso aí, 4 dias de curso. Maravilha. O que acontece, pessoal? Bruna Luiza falou que só morre de fome, né? Não para de pensar em comer. Legal, Bruna. Então, eu não tenho, eu tenho o contrário disso. Né? Então, se deixar, eu fico, sei lá, 18 horas sem comer. Não tenho essa demanda, coisa esquisitíssima, assim, não tem. Então, é isso. Só que faz mal, né? Tem que parar para comer. Então, eu realmente não como de 3 em 3 horas. É uma das coisas que eu não vejo muita lógica nessa dinâmica dietética de se alimentar de 3 em 3 horas. Realmente, nunca entendi a lógica fisiológica de se alimentar de 3 em 3 horas, né? Até pela relação do pâncreas lá, me parece sempre mais oportuno dar intervalos maiores para alimentação, mas eu não vou me meter aqui na seara dos meus amigos nutrologistas, né? Os nutrólogos, né? E os nutricionistas, então não vou me meter aqui, beleza? Mas, né, enfim, eu não vejo muito sentido em comer de 3 em 3 horas, não, tá? Beleza. Eu tenho prescrito um remedinho, Bruna, que não é remédio desses remédios sintéticos super pesados aí, é um desses remédios que a ortomolecular usa, né?
que é um spray que o pessoal põe embaixo da língua. Tá com fome, né? Às vezes põe embaixo, tá vendo que tá comendo demais, tá com compulsão, etc. Põe embaixo da língua, a pessoa dá uma controlada, né, na fome. E muita gente tá conseguindo perder peso aí com isso, porque realmente ele dá uma quebrada ali no apetite da pessoa, né? No apetite desordenado. Tá, Bruno? Então tem feito o efeito aí, né? Algumas pessoas que têm usado também não tem feito efeito, mas a maior parte das pessoas que têm usado o sprayzinho fez efeito. Eu nunca tinha botado o spray na boca, não sabia nem qual era o gosto. Hoje de manhã eu atendi uma paciente minha que eu gosto muito. Ela me mostrou aqui o spray. Falei, deixa eu provar isso aqui. Aí botei embaixo da boca, até gostosinho, tem gosto de própolis, né? É bom, mas enfim. Pra mim não é que vai fazer efeito, não tenho muito essa demanda. Então hoje a gente vai falar sobre as funções da comunicação não verbal. Tá? Funções da comunicação não verbal, eu não vou... Óbvio, né? Em 15 minutos aqui não tem como explorar esse tema. O que acontece é o seguinte, tem alguns cursos aí sobre... Algumas pessoas, né? Eu vejo algumas técnicas, né? Às vezes tem vídeos, o pessoal me manda, né? O pessoal me encaminha. Às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. Alguns videozinhos, né? Para controle de conflito familiar, né? Controle de conflito. Então, sempre me pareceu muito desumano. Vê só o que vocês acham aqui. Sempre pareceu muito desumano e impossível de sustentar no médio prazo ou no longo prazo a seguinte situação. Então, imagina só, né? São sugestões que o pessoal dá, hein? Imagina só que tem um casal que está sempre brigando, né? Porque vamos pegar uma coisa dessas assim, bastante, né, estereotipada. O marido deixa a toalha em cima da cama, né? Tem gente que briga por esse tipo de coisa. Deixa a toalha em cima da cama sempre, depois toma banho. Então a esposa sempre vai lá e briga com o marido, aí tem aquela briga, tal, né? Então é estereótipo, né, de briga de relação marido e mulher. No curso a gente fala de coisas mais verdadeiras, coisas mais profundas, coisas que acontecem mesmo. Tá? Aqui eu só tô pegando esses estereótipos aí para. E aí tem uma das técnicas de controle de discussão. A mulher, imagina nessa situação, né? Então a mulher ela chegaria, ela não demonstraria a sua insatisfação e ela falaria algo mais ou menos assim, né? Então primeiro ela mostraria, né, a sua assim, querido, né? Tem essas coisas assim, é engraçado, né? O pessoal dá um script para ver como é que você vai falar na hora. Então, querido, eu entendo que para você é difícil lembrar de tirar a roupa de cima a toalha de cima da cama. No entanto, isto me incomoda muito. Será que na próxima vez você poderia colocar a toalha no banheiro? Então, essa é a dica, a sugestão que as pessoas dão, né? Então, primeiro, você entende a dificuldade do outro, você expressa o seu desconforto e faz uma sugestão. Então, esse é um movimento que algumas técnicas preconizam. Eu acho isso de um artificialismo, né, asfixiante. Né? Eu imagino que uma pessoa que conviva com um robô, né, desses, uma hora vai querer tirar o robô da tomada, né? Vai querer tirar a bateria ali de trás do robô. Porque, que ser humano fala assim numa função de comunicação verdadeira? Não é? Bem, se a gente está numa comunicação de empresa, né, se a gente está escrevendo um e-mail para um desafeto, se a gente está escrevendo um e-mail para um cliente, se você é advogado, se você é arquiteto, sei lá, você vai falar exatamente assim. Né? Por quê? Porque não tem uma pessoalidade nessa relação. Né? Não tem. Uma relação, por exemplo, do flanelinha, né, do guardador de carros, comigo, nem tem hoje, né? Porque eu já falei que eu tô sem carteira, eu não tô dirigindo, né? Tem um tempo que eu não tô dirigindo. Mas eu vou voltar a dirigir daqui a pouco. Porque eu já peguei minha carteira de volta, já fiz a prova, passei, só tenho que ir lá pegar minha carteira de motorista de volta, né? Minha CNH de volta. Mas quando eu começar a voltar a restabelecer relações com o guardador de carro, uma relação absolutamente distante, né? Uma relação de funcionalidade, né? Não é uma relação pessoal, por assim dizer, né? Não tem de ser pessoal. É claro que a gente pode transformar em pessoal qualquer uma das nossas relações humanas, porque tem uma pessoa na nossa frente, maravilhosa, né? Uma criatura com dignidade, etc. Mas na prática não dá tempo da gente estabelecer uma relação pessoal, né, com as outras pessoas na maior parte do tempo. Então, se você é um advogado, está escrevendo um e-mail lá para o seu cliente, você vai falar exatamente assim, né? Você entende, né, a dificuldade dele, você expressa a sua expectativa e propõe uma sugestão. Tá? Isso me parece muito, como eu já disse, né, me parece muito asfixiante, me parece muito desumano, me parece muito artificial. Então, a ideia, né, uma das ideias é a gente conseguir... Então, a ideia dessa técnica é não deixar com que a comunicação verbal, né, a comunicação não verbal, frustre as relações humanas. Né? Por quê? Porque é óbvio, se a gente vê ali a toalha em cima da cama, né, pela milésima vez, a primeira coisa que vai acontecer é a gente ter uma reação com a nossa cara. Né? Uma reação com a nossa cara. Né? A gente vai fazer uma cara de brabo, a gente vai se incomodar, a gente vai fazer um muxoxo, não é verdade? É assim que funciona. O que acontece? Essas técnicas, que me parecem muito simplistas e não funcionam para as relações humanas verdadeiras, elas no final das contas fazem uma coisa, elas excluem a comunicação não verbal da jogada. Né? Como que querendo atenuar o impacto negativo que a comunicação não verbal, porventura, causaria.
né? Causaria. Por quê? Porque você está olhando a câmera, antes mesmo de você manifestar qualquer coisa, você já demonstrou que você está puto da vida, está irritado, está bravo, né? Tá indignado, está contrariado ali com a coisa, só pela tua cara. Agora veja, isso é humano, você está entendendo? Isso é humano. Então, em vez, né, no lugar da gente matar a comunicação não verbal, né, parecendo, né, a gente parece aquele soldado inglês ali, né, enfim, que não se mexe, a pessoa pode fazer piada na nossa cara que a gente não... Bem, isso não é humano, né? É chato se relacionar com uma pessoa assim, né? Então, em vez de a gente fazer isso, a gente excluir a comunicação não verbal da nossa cara, a gente tem que aprender a dominar a comunicação não verbal. Isso é muito mais útil. E às vezes é importante a gente expressar a nossa insatisfação com a nossa cara. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é expressar a insatisfação com a nossa cara, com o nosso corpo, né? E não conseguir comunicar verbalmente a coisa. Né, como não consigo comunicar verbalmente a coisa. Então, por exemplo, para esse caso, né, querendo salvar um pouco essa técnica, né, da empatia, da comunicação não violenta, querendo salvar um pouco essa técnica, eu adicionaria a ela uma manifestação corporal. Né, não tem parecer impávido, parecer inabalável, parecer uma pessoa, né, feita de cera. É terrível para as comunicações humanas. Né, não convence ninguém. A pessoa sabe que você está pau da vida, né? Você só está usando uma técnica. Então fica muito artificial. Isso não funciona no médio prazo. Isso pode evitar uma discussão, né? Aquela daquele dia. Mas você não vai ficar bem com a coisa, porque provavelmente teu marido não vai mudar, tua esposa não vai mudar. Né? Não é porque você falou assim que o outro muda. Tá? Quando você fala deste jeito, como, né, eu falei, eu entendo que você tem dificuldade, mas no entanto isso me incomoda. Será que você poderia mudar? Bem, isso só evita a briga naquele momento. Mas isso não leva o outro à mudança. Né? Não leva o outro à mudança. Por quê? Porque para o outro mudar, um monte de coisa precisa estar em curso. Né? Ele não precisa não basta apenas que ele entenda que você se contraria com a coisa. Ele tem que sentir com você, né? Tem que sentir com o teu coração. Quando a gente sente com o coração do outro, né? Quando a gente tem os mesmos desejos do outro, então a gente consegue operar mudanças de modo muito abreviado. Você está entendendo? Então, veja, aqui está uma das grandes coisas que eu vou falar no curso. Bem, a gente vai precisar corrigir uma parte do nosso comportamento, a parte da comunicação verbal. Mas, em geral, só falar de comunicação verbal é insuficiente, porque a gente não gera a empatia da mudança no outro. Então, o outro acaba não mudando. A gente acaba realmente não brigando, tá? A gente acaba não brigando, mas também a gente não faz com que o outro mude, a gente também não muda, a gente vai se distanciando no final das contas. Ok? Então, veja, eu vou falar aqui as funções, 5 funções, eu separei aqui 5, tem um monte, né? Mas eu separei aqui 5 funções da comunicação não verbal, a gente pode explorar isso, né, em programas mais para frente, né? Mas assim, a primeira é dirigir a situação social, né? Então, a outra é se auto-apresentar, eu vou falar delas um pouquinho agora, a outra é se auto-apresentar, a outra é comunicar certos estados emocionais, tá? A outra é comunicar algumas atitudes íntimas, que é diferente de estados emocionais, tá? E a outra é servir de canal de controle, né, para a gente poder minimizar ou matizar o que a gente tinha afirmado antes. Isso parece complexo, mas é muito simples. O fato é que quando a gente exclui a comunicação não verbal da nossa, né, do nosso dia a dia, a gente perde uma série dessas competências, a gente perde uma série dessas capacidades de conduzir uma conversa. E por outro lado, se a gente só se comunica não verbalmente, a gente também não vira ser humano, a gente vira bicho, né? Por quê? Porque o cachorrinho, né, a tartaruga, ele não tem comunicação verbal, tem uma comunicação não verbal, né? E a gente nunca consegue entender exatamente, né, porque eles também não têm um interior muito profundo, mas uma pessoa que não se comunica verbalmente, ela não consegue comunicar o seu interior, e o outro também tende a não entendê-la. Então, veja, é necessária uma articulação. Então vamos falar aqui um pouquinho de algumas dessas notas aqui da função da comunicação não verbal. Uma delas é dirigir a situação social. Então, por exemplo, não dá para a gente conversar com uma pessoa que não se expresse com a sua fisionomia, que não se expresse com o seu corpo, né? Que não mostre contentamento ou descontentamento. É muito difícil. Eu conheço uma pessoa, algumas pessoas, na verdade, estou com uma aqui na cabeça, que você está conversando com essa pessoa, você não sabe o que ele está... Não sabe, né? Ele não tem, né, expressão facial, não tem expressão corporal, né? A própria expressão verbal dele não vem com a carga, né, com a carga emotiva, com a carga do impacto, né, com a potência que ele quer gerar no outro. Né? Então é muito difícil, ele não consegue realmente dirigir as situações sociais. É difícil conversar com pessoas assim. Ele é um desses, né? Então veja, ele não tem a comunicação não verbal, não, ele tem muito pouquinho a comunicação não verbal, matizando, né, ou dirigindo, no final das contas, a situação social. Você conversa com ele, você dá uma notícia muito trágica, ele está com a mesma cara. Você dá uma notícia muito alegre, ele fica com a mesma cara. Então, quando ele te dá uma notícia terrível, ele está com o mesmo tom de voz que quando ele te dá uma notícia muito efusiva.
Então não dá para conversar com uma pessoa assim, é muito difícil manter uma relação pessoal com alguém assim. Né? É muito difícil mesmo. Então, as pessoas vão ter mais dificuldade de fazer amizade, as pessoas vão ter mais dificuldade de empatizar, as pessoas vão ter mais dificuldade de convencer aos outros. Por quê? Porque o convencimento, a gente já falou disso aqui algum dia, né? Vou explicar melhor no curso. O convencimento não é uma atividade só racional, né? Não é. Não é mesmo. Esse é um dos grandes problemas. Às vezes a gente explica a coisa super racionalmente para alguém e a pessoa sai como entrou, né? Não sai convencida, não aderiu a nada. Por quê? Porque a gente está mobilizando só uma parte do córtex pré-frontal da pessoa. A gente não está mobilizando ali o que a gente chama de cérebro reptiliano, né? A gente não está mobilizando o tálamo, não está mobilizando o tronco cerebral, a gente não está mobilizando uma parte do cérebro dela que faz com que ela possa aderir à nossa ideia, possa aderir ao nosso afeto, possa aderir ao nosso amor, né? Possa aderir ao nosso lado no final das contas. Né? Então, veja, não é que se trata de, então vou ter que convencer todo mundo, eu virei agora um candidato, né, político, agora eu tenho que puxar o outro para o meu time. Olha, nem sempre, mas às vezes sim. Né? Às vezes sim. Às vezes, para a pessoa poder mudar de posição, não basta que ela entenda uma coisa. Ela precisa sentir no peito dela a verdade daquela coisa, para que isso possa ser um motor de mobilização, para que ela possa, então, acessar a sua inteligência de modo mais adequado e, de fato, começar a raciocinar naquela coisa e querer estar naquela verdade, não é isso? Só que se a gente não usa de modo adequado a nossa comunicação não verbal, a gente perde um super aliado na comunicação humana. A gente perde um super aliado nesse processo de convencer os outros, né? Nesse processo de mostrar para os outros o nosso ponto de vista, nesse processo de fazer com que os outros saiam de uma situação de erro, de uma situação de perigo, de uma situação complexa, né? Então, veja, por exemplo, quando a gente tem um filho nosso que entrou nas drogas, e a gente entrou, né? Está começando a usar coisa pesada, está prejudicando a vida dele, está prejudicando a vida profissional dele, está prejudicando a vida escolar, a vida afetiva, não basta que a gente explique para ele a lógica que está por trás, né, da maldade das drogas, né? Porque explicar não precisa, ele já sabe, ele sabe isso melhor que você. Né? Ele acabou de sair do colégio, ele sabe de tudo, né, né, todos os males que a droga causa. No entanto, ele continua lá. Então, para que a gente possa demovê-lo, para que a gente possa retirá-lo, para que a gente possa convencê-lo a sair daquela situação, a gente vai precisar de muito mais coisa. Né? A gente também não pode, a gente tem que saber usar a nosso favor a comunicação não verbal. Então, uma mãe que mostra ali toda a sua, né, a sua contrariedade, etc, né, ela não está dirigindo a situação social de modo adequado. Né? Ela está jogando para ele mais uma carga, né, mais uma carga da sua culpa, né, da sua contrariedade. Isso pesa sobre o moleque ou sobre a garota como ansiedade, e a ansiedade gera mais vontade ainda nele de consumir a droga. Tá entendendo como é que funciona? Então, veja, a gente tem que entender que a comunicação não verbal, ela não serve apenas, né, como, ela não é apenas uma coisa que aparece, brotou, pulou. Eu me comunico não verbalmente de modo inconsciente. Veja, é deste modo que as pessoas imperitas, né, se comunicam. Mas aqui a nossa ideia é conseguir ir para, né, um nível mais elevado da comunicação humana. Então, a gente precisa também aprender a dominar a comunicação não verbal. Ítalo, aí eu vou perder toda a minha espontaneidade. É verdade, né? Mas o que é espontâneo nessa vida? Né? Espirro é espontâneo, tosse é espontâneo, né? O resto não é espontâneo, o resto tem que ser matizado pela inteligência, pela vontade, pelo desejo, né? A gente, quando vai se comunicar, em regra, deveria ser, mas não é, né? A gente deveria querer causar um impacto no outro e dominar esse processo, não é? Se a gente se comunica de modo espontâneo, a gente não sabe qual que é o impacto que causa no outro, a gente não sabe de onde isso veio, então a gente não domina o que está acontecendo. E a nossa vida vai virar realmente um inferno, vai virar uma bagunça, vai virar uma zona. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Por quê? Porque, né, a comunicação ela tem várias funções. Uma delas é convencer, né? A outra delas é fazer com que o outro pense o que eu estou pensando, saiba o que eu estou pensando, não é isso? Só que se a gente não domina o processo não verbal, né, a gente está trabalhando aquém da nossa possibilidade. Tá? Outra coisa importante da comunicação não verbal, falei dos 5, né, que eu elenquei aqui, eu vou falar só de mais um aqui, porque nosso tempo já está estourando. Uma outra é comunicar certos estados emocionais. E a gente tem que ter muito controle, a gente tem que saber fazer isso. Né? Isso não se faz de qualquer modo também. A gente tem que saber fazer isso, de algum modo. Então, veja, quando a gente se apresenta num lugar, a gente tem que mais ou menos antes ter... Isso no início, a gente precisa de esforço. Depois a gente já pega o jeito de como é que faz a coisa de modo mais... não automático, mas de modo mais rápido. Né? Então, veja, quando a gente entra num ambiente, a gente já tem que meio que saber qual é a nossa postura corporal, a postura da nossa cara, né? O tamanho do sorriso que a gente vai dar. Então, às vezes, a gente vê pessoas que estão entrando num... Bem, outro dia eu vi, né, um videozinho também
era um super líder, importante pra caramba, tal, amado por muitas pessoas. Alguém fez uma pergunta pra ele, estava dando uma resposta, né? E a resposta era absolutamente imbecil, essa que é a verdade, uma resposta fraca, uma resposta tola, né? E só que tinha uma menina do lado dele, né? E a menina tava ali olhando pra ele absolutamente assim, encantada, né? Tava com o rosto... Veja, ela não tá conseguindo... Ela não aprendeu nada, porque ela já tá matizando a coisa, né? O estado emocional dela tá aparecendo a partir de uma certa postura corporal. Só que aquele líder estava comunicando algo verbalmente para ela, né? Para o público e para ela. Quando isso bate no ouvido dela, não tem como entrar, porque tem um estado emocional ali, né? Que se comunica a partir de uma postura corporal. Então veja, quando ele conclui a fala dele, né? Esse líder conclui a fala dele, ela fica absolutamente eufórica. No entanto, né? Foi uma dica, um conselho muito bobo, muito tolo, né? Fraco mesmo, assim, deu pena até, né? Só que ela não conseguiu perceber isso. E aí o que acontece? Ela nem foi impactada, nem deixou de ser impactada. Ela está sendo impactada pela própria postura corporal dela. Ou seja, ela entrou naquela relação com aquele líder e saiu, né, afetada por ela mesma apenas. Por nada dele. Entende? Que estado estranho que a gente pode, né? A gente pode, no final das contas, a gente pode se mover nesse mundo como ilhas, né? Sempre isoladas uns dos outros. Por quê? Porque a nossa postura, ela não permite que a gente seja acessado por pelo terceiro. Não permite que a gente seja acessado pela pessoa que a gente convive. E a gente pode realmente passar anos, né? E aí, quando esse estado de euforia, ou de tristeza, ou de repulsa, ele acaba dentro da gente, a gente vai procurar os efeitos que o outro causa na gente, a gente não vai acabar encontrando. Entende aqui a história? Então a comunicação verbal, ela é muito importante também, não apenas para comunicar, mas para receber a interação do outro, né? Para receber a comunicação do outro e poder então interagir com o outro. Tá bom, pessoal? Então a gente vai continuar falando isso aqui ao longo do tempo, né? Mas, né, eu vou falar bastante disso no curso também. Tá? Hoje é o último dia para entrar lá na nossa turma, para se inscrever na nossa turma com 25% de desconto. Beleza, pessoal? Então, espero vocês. Leiam a descrição aqui desse vídeo, por favor, né, dessa live. Tem algumas informações pedidas para que vocês curtissem a nossa página A Melhor Família do Mundo, tá? Que a partir da data, né, a partir do dia 26, todas as transmissões serão feitas por lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.